Olá, eu sou Silvia Souza, do Ateliê de Pedacinhos Patchwork. Estou aqui para passar mais uma dica para você, ok? Postei essa semana na minha página, na minha fanpage de Pedacinhos Patchwork, o que as minhas amigas, minhas alunas virtuais, pessoas que moram longe, desejariam aprender no meu canal do YouTube, certo? Então, houve muitas pessoas que pediram para me ensinar coisas básicas, coisas para iniciante, certo? E eu tenho uma proposta esse ano de tentar fazer um vídeo por semana, já que eu já aprendi a gravar, estou aprendendo a editar. Ainda não está perfeito, mas vai ficar, porque eu tenho boa vontade, eu quero fazer. Então, se eu quero fazer, eu posso fazer, só depende de mim. Então, tudo na nossa vida só depende da nossa vontade de querer fazer, de querer aprender. Eu fiz um comentário lá na minha página e disse que para os jovens, quem está me ensinando é meu filho de 15 anos. Para o jovem é muito fácil, ele nunca tinha feito. Quem fazia era o meu filho mais velho, que faz jornalismo, mas ele está totalmente sem tempo. Então, o meu filho de 15 anos abriu um programa e ele mesmo está descobrindo e me ensinando. Para os jovens isso é muito fácil. Mas para a gente, eu já tenho 51 anos, para a gente que nunca trabalhou com isso, nunca fez isso, é difícil. Mas é um difícil que é possível. Não é verdade? Basta a gente querer. Então, não existe difícil para quem quer fazer, para quem quer aprender, para quem tem vontade de fazer. Não existe. O impossível, ó, risca lá do seu caderninho, do seu dia a dia. Não há nada impossível. Existe o difícil, mas o impossível não. Ok? Então, hoje, como o pedido foi começar com noções básicas de costura, eu vou fazer para vocês um paninho de copa, que para quem está iniciando é muito fácil de fazer, porque basta fazer costura reta, basta fazer, não tem muito detalhe. O primeiro paninho de prato eu vou ensinar para vocês, olha, um pano de prato com barra, o meu acabamento eu faço com viés. Não vou colocar aplicação nesse paninho, porque é exatamente para você que está aprendendo, que quer aprender a usar uma máquina de costura, certo? Que quer aprender e vender o seu paninho de prato. Se não quer vender, dá de presente ou faz para você, para dar para a cozinha, para dar para sua vizinha, para dar para sua irmã, para dar para sua tia, para dar para sua mãe, para sua sogra, para sua cunhada, para sua sobrinha que vai casar, né? E depois começa a vender, para juntar um dinheirinho para você comprar mais paninho, para começar a você sonhar. Porque a nossa vida, gente, ela é feita de sonhos. E os sonhos, a gente não pode sonhar dormindo, a gente tem que sonhar acordado. Como que a gente sonha acordado? Como que a gente sonha acordado? Correndo atrás. A gente não pode estar parada, não. A gente tem que correr atrás do que a gente quer. Não é isso? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês o material desse paninho de copa ou pano de prato. Eu vou passar o material para vocês, ok? Olha, existe no mercado muitos tecidos próprios para trabalhos de cozinha, certo? Que são os tecidos que a gente chama de tecidos barrados. Olha que estampa linda. Esse tecido aqui, deixa eu ver se eu acho a auréola para ver de quem é. Não, eu acho que esse tecido é da Círculo. Olha que riqueza, certo? Olha aqui. A gente fica até em dúvida de qual barrinha dessas a gente quer usar, não é verdade? E olha aqui, esse passo aqui pra gente fazer um centro de mesa, combinando com o nosso pano de prato. Então, você pode fazer o seu pano de prato comprando também esses tecidos que já vem com as barras, que é só você cortar. Ou você pega um tecido de acordo com o desenho de cozinha e corta as faixas. Geralmente as minhas barras, os meus tecidos, eu corto com 12 centímetros com meus panos de prato, certo?
Então, o tecido de sacaria, você vai precisar. O tecido de sacaria, a largura dele é 70 centímetros. Olha, eu compro ele por metro. Ele me vem com 70 centímetros. Eu corto ele 50 centímetros. Então, 1 metro dá para 2 panos de copas, ok? Aí, eu corto ao tamanho, já vem, que tá aqui a auréola de um lado e de outro. Esse tamanho aqui é 70 centímetros. E eu corto de 50, certo? Uma coisa importante, eu molho os meus tecidos, tanto de sacaria, como molho o meu tecido que vou usar para fazer a minha barra. Porque eu já fiz sem lavar e observei que quando eu não lavo, eu não molho antes, depois que eu faço ele pronta, e boto pra lavar, o tecido de sacaria, ele encolhe mais do que esse aqui. Aí fica aquela barra fofa, como se eu tivesse feito o pano sobrando. E isso não fica bonito, principalmente se a minha intenção é de vender. O tecido de algodão, ele encolhe menos do que a sacaria. Aí você fala assim, Silvia, eu tenho que lavar, botar com sabão e amaciante, não. Eu só molho. Eu coloco dentro da bacia e deixo a noite todinha de molho, certo? Eu faço só isso. E no outro dia eu tiro. E os meus tecidos eu também molho. Só que eu tenho cuidado quando eu vou molhar de separar os tecidos por cores. Cores assim que sangram, que sai a tinta, eu não junto com tecido claro. Por exemplo, eu jamais botaria esse com esse. Porque esse vermelho aqui pode sangrar e manchar o meu branco. Então, molha, deixa a noite lá de molho, certo? E no dia seguinte eu não boto na máquina, porque a máquina centrifuga e amassa muito e dá mais trabalho para passar, certo? Uma coisa que também a gente vai usar, sim, aí o primeiro passo. Então, vamos tirar a nossa barrinha do nosso pano de prato. Então, aqui eu tenho 50 centímetros, certo? Tão lindo esse pano, esse tecido aqui, que fica até difícil eu escolher. Mas eu vou começar por esse primeiro aqui. Então, eu vou escolher essa primeira barrinha, certo? Eu vou escolher essa primeira. Vou colocar aqui, não precisa de cortador, não precisa de régua. Você pode usar a sua tesoura. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar um pouquinho maior. Eu vou cortar. Aí, vou cortar aqui até essa minha maçãzinha aqui, que eu quero aproveitar ela, certo? Então, eu vou aproveitar a minha maçãzinha. Cortei, guardo o meu tecidinho dobradinho, já vou fazendo, já vou tentando arrumar. Eu não sou uma pessoa muito organizada, estou tentando ser, certo? Cortei, olha, certinho o meu tamanho da minha barrinha que eu quero. Um pouquinho maior, olha. Aí, eu escolhi a minha barra. O tecido da minha barra, eu já sei que é esse. Aí, eu escolhi a minha barra, eu já sei que eu quero esse. Então, vamos escolher um acabamento aqui. Olha, eu posso escolher o verdinho quadriculado, que combina, olha. Ou posso escolher o poazinho vermelho. O quadriculado tem muito a ver com cozinha, né? E posso também botar um pouquinho de vermelho aqui e o quadriculado. Quando você trabalha com quadriculado, o ideal é que você corte com a tesoura, olha, em cima da linha do quadriculado. Eu não corto o tecido quadriculado com cortador, porque com cortador a gente dobra no mínimo 4 vezes o nosso tecido e corta. Às vezes o alinhamento aqui de cima é diferente do alinhamento de baixo. Então, quadriculado eu só uso a tesoura.
Outro tecido que não seja quadriculado, eu corto no cortador. Esse aqui tem 4 centímetros e aqui eu usei 5 centímetros. Se eu quiser uma barra maior, eu posso usar dois, olha. Eu posso usar esse aqui e posso finalizar com esse aqui, certo? Posso usar só um. Eu achei que tem muito verde, então usei o vermelho. Ou eu achei que tem muito vermelho e posso usar só o verde. Eu não uso viés pronto, porque o viés pronto, ele tem outra qualidade de tecido. Geralmente não é uma qualidade boa, é uma qualidade ruim. E quando a gente bota para lavar, às vezes é a nossa secretária, às vezes é a nossa diarista que vem uma vez por semana, ou 15 dias, ou lavadeira, elas, maioria, usam alvejante. E o viés de cor, ele desbota assim que lava. E nosso sabão hoje em dia tem muito cloro, né? Então, o viés de pronto, além de não ser uma qualidade boa, corre o risco de manchar. O tecido fica mais difícil. Outra coisa, você quando escolher a sua barra, quando você escolher o seu tecido, você vai precisar da linha da cor da sua barra. No caso, se eu usar verde, vai ser verde. Se eu usar vermelho, vai ser vermelho. E a linha branca. A bobina vai ter que ser enchida com branca. Mesmo você usando a linha vermelha ou a linha verde, a bobina tem que estar branca, certo? Porque o fundo aqui é branco. E a branca, porque também nós vamos fazer todo o acabamento com branco, usando o viés. Então, vamos agora começar o nosso pano de prato e vamos para a máquina. Então, já estou aqui na máquina. Eu escolhi para fazer o acabamento do meu tecido essa barrinha aqui vermelha. Eu vou alinhar, olha, a minha barrinha, porque na hora do vídeo eu conversando muito animada, deixei alguns lados, cortei maior, então eu vou seguir a risca dessa barrinha, olha, dessa barrinha para cortar, para que na hora da minha costura, o meu ponto, a minha costura fique alinhada. Então, o corte também tem que estar alinhado, isso é muito importante. Eu escolhi o vermelho para fazer esse acabamento. Então, eu venho aqui, eu tiro a minha auréolazinha, ó. Corto no mesmo tamanho da minha barra, certo? Eu vou cortar aqui, ó, no mesmo tamanho. Eu estou usando a Faf, ela tem essa mesa extensora maravilhosa. E aí, eu não tenho segurança de costurar. Essa costura que você vai colocar o direito, aqui é o avesso, a parte de trás do tecido e a parte da frente do tecido. Então, eu vou colocar direito com direito da minha faixinha de 4 em cima da minha barrinha. E eu não tenho segurança de costurar sem antes alfinetar, porque eu estou iniciando. Então, é preciso que eu alfinete, certo? Porque eu alfinetando vai me dar uma segurança maior. Eu sei que o meu tecido não vai sair do lugar, certo? Quando você for costurar, você tem que alinhar bem o seu tecido. Olha, ele não pode ficar assim, certo? Ele tem que ficar igualzinho, olha. Bem juntinho aqui. Então, alfineta. Vamos lá, alfinetar bem direitinho. O pé de máquina da Faf, ela é 1,5. A da Singe Facilita também é 1,5.
A da Brother e a da Janome também são sapatilhas de 1,5, certo? O meu que eu falo é essa largura aqui, a largura da sapatilha. Então, se a minha largura da minha sapatilha tem 1,5, se quando eu ligo a minha máquina, a agulha fica aqui no meio, isso significa que a minha margem de costura que eu vou usar é 0,75, certo? Então, eu tenho um vídeo ensinando a mudar a margem de costura das nossas máquinas, certo? O que é... Aí eu digo assim, você vai costurar na margem do pé de máquina. Aí muita gente me pergunta, nossa, o que é isso? Então, eu vou mostrar para vocês o que é isso agora. O que é margem de costura de um pé de máquina? Eu já coloquei a minha linha vermelha e embaixo linha branca, ok? Margem de pé de máquina é isso aqui, ó. É a minha lado da sapatilha encostando retinho onde eu vou costurar. Olha, isso aqui é a margem de costura. Olha, ela tem que estar igualzinha. Significa que a margem de costura que eu vou usar é 0,75. Então, nós vamos costurar. Certo? Devagar, não precisa você correr para fazer bem feito, certo? Aí você começa, quando você começa, você faz o retrocesso. Toda máquina tem um retrocessozinho, na minha é só apertar esse botãozinho aqui, que tem uma setinha assim para baixo. Significa que ele vai para trás e vem para frente, certo? Então, você vai costurando devagar. Quando você chegar perto do alfinete, você vai tirando. Você não segura o seu pano, porque se você segurar o seu ponto, ele vai ficar muito miúdo. O dente da máquina, ele é feito para puxar o pano. Você só segura o pano para ele não entortar, para sua margem de costura não ficar torta, certo? Delicadamente, olha, você segura o pano só para ele não desnivelar, para ele não sair do nível. Não sei nem se existe essa palavra desnivelar, mas para ele não sair do nível da margem de costura. Tira o alfinetinho e continua. Eu vou passar para vocês detalhadamente como fazer esse paninho. Pode ser até que o vídeo seja longo, mas eu estou me lembrando que eu estou fazendo esse vídeo para você que é iniciante. Terminou, olha, retrocessozinho. Corta, se sua máquina não tiver para cortar, a minha tem a tesourinha, você corta aqui num ganchinho ou corta com tesoura. Toda a máquina aqui do lado, olha, então eu corto com tesourinha. Olha aí, ficou assim a nossa barrinha. Certo? Próxima etapa. Na próxima etapa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar nosso pano de copa, ele não tem avesso. Próxima etapa, a gente vai pegar nosso paninho de copo ou nosso pano de prato, que é de sacaria. Mas ele não tem direito nem avesso, certo? Então, você vai colocar essa parte que você costurou aqui, olha, pra cima, certo? Pra cá, ó. E na ponta do seu pano de prato, a outra parte, a parte que não tem a barrinha pequenininha. Vai alfinetar, olha, bem alinhadinho na beiradinha, vai alfinetar e vai passar essa mesma costurinha aqui. Então, vamos lá. Eu não vou alfinetar, mas você não esquece que você está aprendendo. Então, você tem que tanto usar
o alfinete, como costurar devagar. A margem de costura. Aqui ela vai comer a metade das minhas maçãzinhas, mas não tem problema. Costurando. E corta. Próximo, olha aí ficou assim. Aí você vai virar para frente. O próximo passo agora é no ferro. Vamos passar? Olha, a hora do ferro. A hora do ferro também é importante nesse nosso processo do nosso pano de prato. Então, eu costurei direito do meu tecido para baixo, fiz minha costura. Aí eu venho com ferro e vou vincar aqui essa costurinha, certo? Se eu tô usando algodão, eu uso a temperatura de algodão. Aqui também, na minha barrinha, eu vou passando, certo? Aí, o que é que eu faço depois disso? Aí, eu venho aqui, vou vincando o meu ferro aqui, trazendo toda a minha barra para frente. Isso com ferro bem quente, para na hora de costura ele não sair, ok? E agora, tão importante como passar é medir essa dobrinha aqui, ó. Eu preciso que ela venha, esse acabamento, ele dobre para dentro. Então, eu venho com meu ferrinho bem quente e vou vincando essa dobra. Ok? Só a beleza da escolha do tecido já deixou meu pano de prato muito bonito, que eu nem preciso aplicar. Olha, aí eu venho aqui, eu tenho que ter certeza que essa altura seja a mesma dessa aqui, não é verdade? Porque barra de pano de prato torto, ninguém merece, né? Então, eu venho aqui e confirmo, olha, se tá igual, olha. Eu vi que esse aqui tá maior, então, eu tenho que igualar. Então, eu tenho que baixar esse aqui, certo? Olha. Eu quero que a minha barrinha fique igual, ó. Olha. Tá vendo? Olha. Eu quero que a minha barrinha fique igual na altura aqui. Ficou igual? Ok. Então, o que é que a gente faz agora? Vamos alfinetar para que não saia do lugar. Então, eu vou alfinetar minha barrinha, porque eu sou iniciante. E como iniciante, eu tenho mais segurança se eu fixar, se eu alfinetar a minha barrinha. E agora, nós voltamos para a máquina. Voltei para a máquina, onde que eu preciso costurar, certo? Eu vou fazer uma costurinha aqui, por quê? Para ficar bonitinho. Então, eu vou fazer uma costurinha aqui, em vez de eu fazer na beiradinha, que é o meu pesponto, eu vou fazer aqui. Vou fazer também um pesponto aqui, onde eu costurei
as minhas duas barras, a barra mais larguinha e a de 4 centímetros. E aqui também. Ou se a minha máquina tiver um ponto decorativo, eu pego e coloco um ponto decorativo aqui. A minha tem, eu vou fazer um ponto decorativo. Se a sua não tem, você vai costurar reto aqui e reto aqui. Ou faz um zigue-zague aqui no meio, que também fica bonito. Então, vamos lá fazer nossa costurinha reta. Pode ser aqui também um ponto decorativo? Pode. Então, vamos lá. Eu vou costurar devagar, porque eu sou iniciante e eu não preciso ter pressa. O que importa é que eu faça o meu trabalho com capricho. Tô usando uma linha vermelha, que é da mesma cor que eu tô usando aqui. Poderia também ser verde, que me daria uma beleza muito bonita. Então, vamos lá. Embaixo, tô usando linha branca. Olha, embaixo, linha branca. Terminou, corto a minha linha. Então, eu venho aqui no meio e faço um pesponto também. Quando eu trabalho muito rápido com a minha máquina tá em cima de um tampo. Esse tampo tá em cima de uma mesa que eu já tinha, então eu só fiz o tampo. E o tampo, olha, ele é solto. E quando eu trabalho com a máquina muito rápido, é o barulho da mesa, a máquina treme e balança o tampo. Então, vamos escolher aqui um pontinho. Eu tenho, a minha máquina, ela tem pontinho decorativo. Eu não vou botar ponto decorativo, porque pode ser que você não tenha. Então, eu vou fazer aqui na beiradinha o ponto. Eu aumento o ponto, eu deixei o ponto com 3.0, quer dizer, ele ficou um ponto maior, mais largo, para me dar mais beleza no meu pesponto, certo? Aqui eu não usei o ponto decorativo, porque pode ser que você não tenha. Você não precisa correr. Terminei. Olha. Meu pesponto. Lembra que eu cortei um pouquinho maior? Então, é a hora de tirar. Aqui, dos dois lados, certo? Esse aqui jogo fora. Do outro lado também é pra estar maior. Olha, então. Aí, agora, nós vamos fazer o acabamento com viés. Pronto, já cortei, já troquei a linha da máquina. Agora, eu preciso usar a linha branca. Antes de colocar meu acabamento, o que é que eu faço? Eu corto mais ou menos... uns 10, 11 centímetros do viés, olha. Pra fazer tipo uma alcinha pro meu pano de prato. Conservo ele que já tá vincada a dobradura. Vou fazer isso aqui. E vou costurar unindo as duas pontas, certo? Eu vou costurar unindo as duas pontas.
Ficou assim. Olha. Ó, ficou assim. Eu reservo, certo? Então, eu venho com meu viés pela parte de cima, abro o meu viés, coloco aqui em cima, deixo mais ou menos um dedo de sobra do viés. Eu sou iniciante, eu preciso alfinetar ele todinho para que a minha margem não saia. Aí, olha, eu venho com a minha agulha, eu alinho a minha agulha para ela vir exatamente nessa marcação do ferro, olha. Ele tá marcado aqui, aí eu venho com a minha costura em cima desse vinco que já vem do viés. Então, eu venho aqui, eu procuro, aqui eu não vou mais usar a margem de pé de máquina, eu vou alinhar a minha agulha, olha. Antes de baixar minha sapatilha, eu vou alinhar, olha, eu vou baixar a minha agulha exatamente nessa marcação aqui do vinco. Depois que eu fizer isso, é que eu vou baixar minha sapatilha, certo? Então, vamos costurar. Retrocesso no começo e no final. Então, eu venho devagar. O meu viés está alfinetado, eu não alfinetei para ser mais rápido. Mas você precisa sim. Se você é iniciante, eu tô costurando no vinco. Então, eu vou continuar. O meu viés, ele tem que estar alinhado no seu pano de prato, ok? Ele não pode ficar assim, ó, com pano de prato sobrando, não. Ele não pode. Ele tem que ser bem alinhadinho no pano de prato. E vou costurando. Olha, estou terminando e vou deixar também mais ou menos um dedo sobrando do meu viés. Certo? Chegou no fim, meu retrocesso, corto a linha. Vou fazer o mesmo do outro lado e volto em seguida. Pronto, eu já fiz os dois lados do meu viés, certo? O que é que agora você vai fazer? Ó. Agora, você vai fazer isso aqui, ó. Cortar aqui essas linhazinhas, certo? Primeira coisa é colocar esse acabamento pra dentro. Se ficou muito grande, mais ou menos 1 centímetro que você precisa ter. Colocar pra cá pra dentro, segurar, olha, e virar viés, ó. Colocar o alfinetinho. E todo esse viés, olha, você vai colocar pra trás, olha, puxar. Se você tiver segurança, não tiver segurança, você passe como você passou a barra. Olha. E vem aqui na máquina e vai fazer o pés-ponto, certo? Vamos lá, começar nosso pés-ponto. Bem na beiradinha do viés, olha, precisa que seja na beiradinha, porque se você costurar mais pra dentro, quando você lavar, a ponta do viés vai sair pra fora e vai ser uma coisa muito feia, ele começa a desfiar. Então, essa costura aqui, ela tem que ser na beiradinha, na pontinha do viés, tá certo? Então, vamos fazer na pontinha do nosso viés. Olha, eu coloquei mais perto para que você veja, ó. Na pontinha.
pode usar também um zigue-zague nessa hora, que fica bonito também na frente. O único viés que eu uso nos meus trabalhos é esse aqui, pro pano de copa. Por que que eu prefiro fazer o acabamento com viés do que fazer a bainha? Porque o pano de prato é um pano muito difícil de a gente alinhar. Eles, por mais que a gente corte no fio ou no cortador, ele sempre fica aquele negócio com tipo uma barriga. E fazendo assim, eu descobri que ele fica mais arrumadinho, mais alinhadinho. Mas eu posso, em vez de estar usando o viés, eu posso estar dobrando e fazendo a bainha, não tem problema nenhum. Então, vou correr. Aqui, ó, tem esses fios aqui, corto quando os fios é mais grandes, corto. Que é os fiapos do pano da sacaria, porque a gente corta. E é um pano que desfia muito. Eu quero uma coisa com capricho, depois eu venho aqui, olha, e corto todos esses fiozinhos aqui. Assim como eu fiz o acabamento no início, eu também faço no fim. Porque aqui ele já tem acabamento, o meu pano de copa. E eu também posso botar uma barrinha fininha, do mesmo jeito que eu coloquei uma barra larga, eu posso botar aqui, tá certo? Aí, olha, eu venho aqui. E dobrei o acabamento também pra dentro. E corto. O outro lado. Pronto. Quando eu faço, eu dobro aqui, certo? Quando eu vou fazer o acabamento, eu vou só começar esse aqui, pra vocês verem como que eu vou fazer, certo? Retrocesso. O outro lado. Aí, quando eu chego mais ou menos aqui, uns 10 centímetros, lembra daquele pedacinho? É hora de colocar, olha. Eu vou colocar ele aqui dentro. Certo? Empurro bem, porque ele não pode ficar costurado na pontinha. Encosta ele lá na costura. E vem, eu faço um pequeno retrocesso quando eu passo em cima dele e sigo. Ok? Então, ele vai... Numa dos lados, você costura uns 10 centímetros e coloca ele aqui dentro. Eu vou costurar o resto do viés e volto em seguida. Pronto, já coloquei todo o meu viés. Como aqui já tem acabamento, eu não preciso tá fazendo acabamento não. O que é que eu faço pra esconder aquela partezinha do meu ganchinho, olha. Eu venho aqui, dobro, só dobro. E venho costurando. Sempre o retrocesso no início e no fim. De vez em quando vocês verem um mosquitinho por aqui, é porque faz 3 dias que tá chovendo aqui em Fortaleza. Então, existe essas mosquinhas, esses mosquitinhos de chuva. Que eles gostam de estar voando onde tem a luz. E como essa máquina é muito iluminada, olha, eu tô chegando perto, olha, da altura que eu quero o meu ganchinho. Eu tô chegando perto da altura onde tá o meu ganchinho, olha, eu já vou posicionando ele, olha,
É importante que ele fique bem pra dentro para que a costura pegue mais ou menos aqui, ó. Olha, bem pra dentro para que a costura pegue mais ou menos aqui. Não pode pegar na pontinha, porque quando você colocar ele e pendurar ele, se ele tiver bem na pontinha, a força dele vai fazer com que ele saia. Então, é importante que ele entre todinho, certo? Já aconteceu de eu pregar ele na beiradinha e ele sair. Eu faço um retrocessozinho quando passo com ele, só para garantir que ele seja bem costurado. Tô terminando o meu retrocesso e corto a minha linha. Ó. Isso aqui serve, olha, para você botar no preguinho. Eu também já fiz pano de prato, que foi que eu fiz? Eu coloquei uma fitinha aqui, um fitilho. Eu fiz isso aqui, olha. Eu já fiz pano de prato, que quando eu fiz o acabamento, eu coloquei um fitilhozinho e coloquei um botãozinho, em vez de eu colocar esse vez aqui. De moranguinho, porque o pano de prato... De moranguinho, porque o pano de prato que eu usei, olha, tinha barrinha, e na barrinha eu fiz um pano de prato aplicado, certo? Por isso que, olha, eu fiz esse acabamento aqui. Então, é isso, minhas amigas. Eu não sei se você que tá aí vivendo, é menino ou é menina, é jovem ou é idoso, mas essa aula foi feita com muito carinho para você. Espero que você curta. Se você curtiu, ó, você dá um joinha. Se você não curtiu, olha, você diz que não curtiu. Se quiser comentar onde eu preciso melhorar, aí mesmo no YouTube, pode comentar. Ou dá uma dica onde eu preciso melhorar lá na minha fanpage de Pedacinhos Patchwork. Se gostou, além de curtir, compartilha, né? Se inscreva no meu canal, porque agora vai ter novidade uma vez por semana. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje para iniciante. Espero que você tenha gostado. Foi feito com muito carinho, com o apoio da Moraes Máquinas, que é um grande parceiro que eu tenho aqui no Fortaleza, que está sempre me apoiando nos cursos e nos eventos que eu faço aqui. Tá aqui, dica para vocês. Um abraço e até a próxima.